Olá, Dirceu, Sara. Oi, Sara. Olá, Josi. Que prazer Oi, estar aqui com Jô. vocês. Oi, Dirceu. Nossa, quanto Quanto tempo. tempo, minha Que filha. saudade de Pois é. vocês. Então, é uma emoção estar aqui, porque principalmente com vocês dois. O Dirceu me levou para a Sobrafi e a Sara foi que me ensinou praticamente tudo e vocês dois que fizeram possível estar sentada aqui com vocês hoje. Eu tenho uma gratidão imensa de todo aprendizado. Imagina. E é uma Jô, honra. eu acho que o culpado de tudo é o Dirceu. Porque você sabe que quem me levou para a Sobrafir para ser secretária na gestão dele foi o Dirceu. Foi ele que me botou É nessa minha roubada. culpa. É tudo minha culpa, pois é. Tudo culpa sua. Aí terminou a gestão do Dirceu, ele, quem sabe, Sara, você se candidata? Ele é Maria Ângela. Gente, nem pensava nisso, entendeu? Aí quando eu vi, fiquei mais 6 anos. Não, Dirceu, a culpa é sua. Mas foram boas sementes que foram plantadas, né? E acho que eu fiz boa escolha, né? Fui muito bem sucedido Tivemos um bom por vocês. professor. Uma boa escola, com certeza. Eu não tenho dúvida do que eu tive, Sara. Imagina, é sempre um orgulho, né, pra gente. Orgulho. Foi muito bom, muito bom. E é muito bom ver vocês. Assim, não que eu classifique, né, terceira idade, segunda idade, primeira idade, mas eu e o Dirceu estamos assim, a vida começa aos 40. Então, eu e o Dirceu estamos assim com 20 e poucos anos somente. Jovem adolescente. Jovens adolescentes. E a Josimar é adolescente. Oba. Então é interessante esse papo, né? Porque a gente já está assim, entrando na idade adulta, eu e o Dirceu, né, com 20 e poucos anos. E assim, Sara, com isso tudo que você está falando, imagina, é uma honra estar aqui discutindo com você, Dirceu, com você, Sara, sobre as especialidades, né? Então, ter participado com vocês, né, dessa construção do que hoje é a Sobrafir, do que hoje né, são as nossas especialidades, foi realmente uma honra, um prazer, enfim, gratidão eterna. Eu acho que a gente podia começar agora contando um pouquinho dessa história, né, de onde nós saímos, onde nós estamos hoje, né, e quanta luta, né, aconteceu, quanta conquista, né? Então, grandes méritos aqui foram responsáveis pela construção das nossas especialidades. Eu acho que o Dirceu pode começar com a pneumofuncional, né, Dirceu? Sim, eu acho que esse tema é um tema muito importante, inclusive para os mais jovens de hoje, para saber como é que as coisas começaram, né? Eu já havia comentado anteriormente, num outro evento, que se nós não temos uma história, fica difícil do presente entender o que aconteceu, até para se projetar o futuro, não é mesmo? Construir o futuro. Nesse sentido, falando do título de especialista, é impossível tratar desse tema sem antes nós retomarmos um pouco lá o que acontecia nas universidades, no ensino da fisioterapia. Porque, de uma certa forma, nós caminhamos sempre juntos, né? O que acontece nos hospitais, no atendimento, e o que acontece na universidade, que é o local da formação desse profissional. E eu me recordo que no final da década de 70, início da década de 80, quando tudo começou a ter assim uma grande explosão, e tudo começou a crescer e tomar dimensões importantes, no ensino nós não tínhamos ainda a matéria, a disciplina de fisioterapia respiratória. Um ou outro tinha uma aula aqui, acolá, e depois, com as mudanças curriculares, então foram introduzindo novas matérias, inclusive a fisioterapia respiratória foi introduzida nesse período. Logo em seguida, nós tivemos uma expansão muito grande do número de cursos de graduação em fisioterapia em todo o país. É uma profissão emergente, era uma profissão em ascensão, tinha uma procura muito grande, uma alta demanda,
e foram aumentando os números de cursos, e, consequentemente, novos profissionais do mercado precisariam estar mais preparados, melhor preparados, com especializações. Isso aconteceu não só na cardiorrespiratória, mas também na ortopedia, na neurologia. Mas nós temos, assim, um conhecimento de que a área de cardiorrespiratória foi a área que mais evoluiu, que mais cresceu, que modificou. E aí os currículos começaram a introduzir a matéria, né, disciplina de fisioterapia respiratória, cardiorrespiratória, e com o passar do tempo começou a surgir a necessidade de se ter as especializações. Por quê? Os alunos terminavam o curso, fisioterapeuta recém-formado, mas havia necessidade de uma especialização até para se preparar melhor. Sobretudo porque a fisioterapia respiratória, desde o seu começo, tinha uma atuação também hospitalar. E havia a necessidade de um preparo maior para que aquele profissional pudesse atuar junto com uma equipe multidisciplinar em unidade de terapia intensiva, por exemplo. Então, essa evolução, esse crescimento começou lá na universidade e foi acontecendo cada vez mais no sentido de se ter uma especialidade, um preparo melhor para a atuação profissional. Quando eu digo isso, é bom que se tenha em mente que precisamos ter o conhecimento de que houve as especializações e o título de especialista. São duas coisas distintas que em alguns momentos elas se intercambiam, se entrelaçam, em alguns momentos elas têm trajetos um pouco diferentes. Mas, como eu estava dizendo, as especializações foram acontecendo. E rapidamente, já no comecinho da década de 80, muitos cursos de especialização em fisioterapia cardiorrespiratória tinha pelo Brasil afora. Eram muitos cursos e, ao mesmo tempo, uma preocupação muito grande da sociedade de classe, no caso, a Sobrafir, na época, a Sobrafir, tinha uma preocupação grande com a qualidade. E os conselhos federais, o Conselho Federal e os conselhos estaduais também. Foi quando começou-se a pensar em ter uma forma de se fazer um controle, um registro, uma forma de você fiscalizar os cursos também. Porque não bastava ter um curso de especialização para atuar na prática da terapia intensiva, por exemplo. Tinha que ter uma boa formação. Aí surge, com o passar do tempo, a ideia do título de especialista, como se fosse um selo de qualidade. Então, nesse momento, as associações, no caso a Sobrafir, e os conselhos regionais, e o Conselho Federal, sobretudo, começaram a trabalhar no sentido de ter uma avaliação. Isso aconteceu com todas as demais especialidades depois. A fisioterapia respiratória saiu um pouco na frente, mas isso aconteceu com as demais especialidades. Até hoje, continua acontecendo. Haja visto que recentemente foi reconhecido a atuação do fisioterapeuta no sono, nos distúrbios do sono. Então, continua acontecendo. Mas, voltando um pouco, importante dizer que, nesta ocasião, nós tínhamos a fisioterapia, o especialista em fisioterapia, que, se fosse um curso muito bom, era referendado pela Sobrafir e depois oficializado pelo COFITO. Então, essa historinha, eu poderia dizer muito mais coisas, mas nosso tempo é curto. Resumindo, nós tivemos assim um selo de qualidade às boas especializações. Isso foi muito importante e determinante para o crescimento da nossa especialidade. É muito interessante ver o doutor Disseu falando, né, do que aconteceu com o corpo de conhecimento. Né? Ele foi construído aos poucos e aí vem a associação aí para formalizar isso. Né, que a Sara vai falar muito bem sobre isso, tanto que você lutou, Sara, pela regulamentação das especialidades, né, e pela disciplina dessas resoluções, por disciplinar as especialidades. Então, nesse contexto que o doutor Disseu coloca, nós tivemos primeiro a fisioterapia reconhecida como fisioterapia pneumofuncional, né, e em 2006, por solicitação da Sobrafir, houve uma mudança de nomenclatura, então a nossa especialidade se torna fisioterapia respiratória. E agora eu vou deixar a doutora Sara contar como veio tudo, a terapia intensiva, né? Porque o contexto de formação
e ampliação do corpo de conhecimento, ele foi muito grande. Então, precisávamos, né, as lideranças das nossas especialidades precisavam definir como seriam esses caminhos, né, quais seriam as especialidades que realmente a Sobrafi representa e como isso seria formalizado. E como isso é importante hoje, né, como essa construção no passado, né, da gente ter uma especialidade reconhecida, da gente ter uma especialidade disciplinada, né? Então, eu acho que... E eu acho, Ju, você falou perfeitamente, se resumiu, né? Muito bem. Nós tínhamos um título que, na verdade, significava 3 atuações diferentes. Fisioterapia respiratória, que pode ser na enfermaria, pode ser no ambulatório e pode ser numa clínica, né? Nós tínhamos terapia intensiva, que também era chamada fisioterapia respiratória. E tínhamos a fisioterapia cardiovascular, que também entrava tudo num bojo, chamado fisioterapia respiratória, e em algumas faculdades conseguiam avançar para fisioterapia respiratória ou cardiorrespiratória, tá? Então, assim, nisso você também tem um mérito muito grande, Josimar, na tua gestão, vocês conseguiram legalizar a cardiovascular, que a atuação, o corpo de conhecimentos é muito diferente de um profissional que atua especificamente, vamos supor, com recondicionamento físico do pneumopata, ou com fibrose cística, ou num pós-operatório de lobectomia, e mais diferente ainda de um paciente que está na terapia intensiva. Então, mas a gente tem que lembrar que isso não foi fácil. Sim. Quando o Carlinhos eu me lembro, em 1979, o Carlinhos esteve em Santa Maria, na Universidade Federal, onde eu estudava. E ele viajou o Brasil inteiro querendo criar a especialidade de fisioterapia respiratória, porque, na verdade, no Brasil, a fisioterapia entrou pela neuro, né, em função poliomielite, exatamente. E depois veio a traumatortopedia, que, né, se encaixa desde acidentes até lombalgias, essa situação toda. E aí, em 79, eu lembro que pela primeira vez na Universidade Federal eu escutei a palavra fisioterapia respiratória. Eu falei, gente, mas o que a gente vai fazer no pulmão? E eu tive 2 aulas, né? Eu realmente fui agraciada com 2 aulas na minha graduação toda. Uma era de drenagem postural e a outra era de tapotagem, né? Então, assim, eu amo os meus professores, respeito eles, mas era o que tinha para o momento para ensinar, né? E o Carlinhos veio mostrando outras coisas, ele veio mostrando que o fisioterapeuta entrava no pós-operatório, que ele entrava no CTI, e assim, ele deslumbrou, né, as pessoas que queriam outras áreas que não as já bem estabelecidas. E em 81 foi o primeiro simpósio, lá estávamos eu, o Dirceu, depois de novo, né, Dirceu, eu e você trancado num quarto de hotel, semana inteira avaliando o tema livre, lembra? Se lembra, Dirceu? Sim, claro. Que eles esqueceram de mandar para a gente? E a gente teve que avaliar durante o evento. Mas, assim, essas coisas eram feitas com muito amor. Era tudo, assim, Muita doação, né, Sara? Isso. Muita doação. Aquela garra, aquela vontade, nós não vamos deixar falha, nós vamos deixar as coisas acontecerem. E a partir dessa época, 81 por aí, os grupos de estudo, né, do qual o Dirceu foi um dos grandes formadores, ele, Marinês, Ricardo, Bruneto, vários outros, Marina, que eu vou esquecer o nome, né? Começaram, então, a se juntar até que foi definida, então, a criação da Sobrafir em Olinda. Mas o COFITO, na época, eu me lembro muito bem, ele não via
com bons olhos essa, digamos assim, esse terceiro poder, sabe? Porque as associações, ela é um terceiro poder. Então, o COFITO dizia, não precisa criar especialidade, vocês vão enfraquecer a fisioterapia, tem que ser fisioterapia generalista. E por muitos anos, a fisioterapia continuou sendo generalista. E a Sobrafir, na época, né, com essas pessoas todas que eu citei e outras, disseram não, nós vamos nos especializar. E aí, no momento, não se sabe quem que estava orientando o COFITO, né, resolveu dar o nome de fisioterapia pneumofuncional, como se nós atuássemos somente na função pulmonar, não no sistema cardiovascular, nem em todos os sistemas. Quando você está na terapia intensiva, você tem que estar totalmente ligado ao sistema, como é que está o balanço hídrico do paciente, a escala de Glasgow do paciente. Quer dizer, é um mundo, né? É muito diferente. Bom, depois que eles viram que realmente a Sobrafir não ia voltar atrás, e principalmente quando os primeiros eméritos foram concedidos, né? Entre eles nós temos a honra de estar junto aqui com o Disseu, né? Que foi somente 11 profissionais foram selecionados como eméritos. Desculpa. Notório saber. Notório saber, desculpa. Notório saber. E eles viram que realmente a Sobrafir não iria parar. Então, a nossa sociedade foi a única que conseguiu um título de notório saber, e esses 11 profissionais foram os grandes responsáveis pela formação de todos os demais que existem até hoje, né? Porque eles começaram as primeiras provas. Bem, só que nós ainda não tínhamos digamos assim, um relacionamento mais íntimo, oficial, né, com o COFITO. Até que a Jucimar também, você estava presente, né, nesse dia, quando nós assinamos o convênio da Sobrafir com o COFITO, que foi na pessoa do Dr. Roberto Matar Cepeda, que realmente foi foi em 2010. Parceiro. Isso, exatamente. Neste momento, o COFITO entendeu que ele estava tendo demandas do Ministério da Saúde, como, por exemplo, ele já sabia que tinha a RDC7 que estava iniciando, né, o ato médico a todo vapor, e ele não tinha profissionais dentro do seu quadro que conseguisse responder todas as perguntas, os questionamentos e traçasse estratégias como a sociedade tinha. Exato. Então, ele fez esse convênio conosco, depois ele ampliou para todas as associações, mas em 2009 foi o nosso grande momento. Foi quando o COFITO foi convidado, quem foi convidado foi o COFITO, a participar da reunião com a Anvisa, com a AMIB, o COREM e o Ministério do Planejamento. Então, na época, o COFITO indicou a Sobrafir, no caso eu, né, era presidente, e junto foi o Reginaldo, né, que já está em outro plano, um colega nosso. E nós tivemos uma reunião assim, excelente, onde ficou muito claro o que a sociedade sempre quis para a atuação da fisioterapia na UTI. Nós queríamos um coordenador científico, eu estava até agora com o coordenador da fisioterapia, estava até agora conversando com a Marinês, que realmente esse coordenador ainda está nos devendo algo, porque foi solicitado um coordenador com o objetivo que, como a enfermagem tem, ele fizesse uma excelente gestão. E a gestão não é só elaborar protocolos, é reproduzir resultados, é publicar resultados brasileiros, é mostrar para a sociedade brasileira o que o profissional, o fisioterapeuta intensivista faz dentro da UTI e quais os ganhos que isso retorna para a sociedade. Então,
esse papel, essa parte, eu acho que o coordenador ele ainda está um pouco falho. Depois veio a exclusividade, que só existia para unidade de terapia de alta complexidade. E a minha discussão foi que terapia intensiva já é alta complexidade. Ninguém vai para uma terapia intensiva se não estiver num estado crítico, né? Então, nós conseguimos ampliar a presença do fisioterapeuta em todas as unidades, seja neonatal, pediátrica, adulto, e aí essa qualificação baixa, alta, média, complexidade, ela caiu por terra, porque todas as unidades de terapia intensiva no Brasil hoje têm que ter um profissional, um para cada 10 leitos, tá? Outro grande debate, mas foi muito pesado, foi em relação à carga horária. E isso já havia sido debatido em 1983 com a Mariângela, que a AMIB chamou e disse que se tinha condições de oferecer fisioterapeutas para o Brasil inteiro. E foi feita a mesma pergunta para mim, eles disseram que não na época, e eu tive que dizer que não também, ainda em 2009, porque realmente nós não tínhamos, e eu não sei se já temos, fisioterapeutas especialistas para atuar do interior do Pará, Rondônia, Roraima, até o interior do Rio Grande do Sul, durante 24 horas. E aí o Ministério do Planejamento foi muito franco e falou, doutora, a senhora está impossibilitando que esses locais tenham uma UTI. Isso. Então, e o nosso objetivo não era esse, muito pelo contrário, o nosso objetivo era cuidar do paciente, né? Então, a RDC7, na época, ela teve grandes avanços, não teve como aumentar para mais diminuir os 10 leitos. Por quê? Porque a enfermagem, porém, estava muito atuante desde o início da RDC7. Nós chegamos na última reunião e eles estavam pedindo para reduzir também, porque eles também têm 10 leitos, né? Por técnico de enfermagem. E nós queríamos aumentar para 24 horas. E aí o Corém debatia que não precisava de fisioterapia 24 horas, que o paciente precisava dormir. E eu falei que o paciente em estado crítico, ele não precisava dormir. Se ele necessitasse de uma ventilação não invasiva às 3 horas da manhã, o fisioterapeuta tinha que colocar. Se ele tivesse uma alteração por aumento de resistência ou diminuição de complacência, era o fisioterapeuta que iria atuar, mesmo que não fosse o fisioterapeuta que fizesse todo o gerenciamento da ventilação mecânica, né? Então, as atividades específicas do fisioterapeuta teriam que ser mantidas. A mobilização para evitar escaras de pressão, o estímulo, né, do paciente. E aí o Corém falou que não havia necessidade, porque de noite a enfermagem faria Cuidava, esse papel. E, Sara, desculpa. Não, e aí foi dado de graça para mim, eu disse, bom, então nós temos um problema, né? Vocês estão fazendo atividades ilegais, que não é da sua profissão, e tem enfermeiro sobrando. E aí, realmente, houve uma discussão durante muito tempo, e para apaziguar, ficou 1 para cada 10 leitos para os dois, tanto para a enfermagem quanto para a fisioterapia. Um ponto importante, Sara, que você tocou aí, né, esse convênio com o COFITO, eu acho que foi um marco também de 2010 para cá, a parceria construída com o Conselho Federal e, assim, a sua visão de ver nisso uma importância muito grande para a gente seguir, né? Então, além da gente, né, ter sido a primeira associação, a Sobrafir a primeira associação a ter esse convênio, a Sobrafir foi um exemplo e foi um modelo para as demais especialidades, né? A gente ia várias vezes junto para Brasília para escrever as resoluções e se a gente pegar, né, as resoluções das outras especialidades, elas foram publicadas, né, quase que junto com a terapia intensiva em 2011. Então, assim, a Sobrafir, além de tudo, né, ela é um modelo, né, nesse reconhecimento das especialidades, na gestão disso.
E eu queria que você falasse um minutinho, Sara, de como foi escrever a disciplina, né, disciplinar a fisioterapia em terapia intensiva e já nessa época ter a visão que a gente precisaria dar duas áreas de atuação, tanto na terapia intensiva adulto quanto neo e pediatria. Inclusive, aproveitando, né, voltando um pouco ao título de especialista, eu acho que essa regularização, essa normatização também deu um rumo e um suporte grande ao título, fazendo jus, né, ao título de especialista em fisioterapia cardiorrespiratória e terapia intensiva. É o reconhecimento, né, do gestor, reconhecer a demanda epidemiológica existente, né, a necessidade de que o profissional tenha a sua especialidade formalizada e o que isso vai ser transformador no futuro. Né? Hoje, com a pandemia da Covid, a gente observa, né, e se a gente não tivesse uma especialidade de fisioterapia em terapia intensiva reconhecida? Hoje é um profissional de fato e legal, né, e que a sociedade hoje reconhece. A pandemia veio trazer esse reconhecimento para esse especialista. Um momento triste, né, da história do mundo, mas a fisioterapia, a impressão que dá é que ela cresce nas catástrofes. Nas catástrofes, né? Exato. Ela, infelizmente, ela cresce assim. O grande problema não era reconhecer que realmente a nossa sociedade tinha 3 especialidades diferentes: terapia respiratória, UTI e cardiovascular. O grande problema foi mais político. Exato. Porque, veja bem, no momento que você, sociedade, representa 3 especialidades, você tem um poder de voto muito grande. E aí, em agosto até setembro de 2009, de 28 de agosto até setembro, nós nos reunimos na antiga sede do COFITO, em São Paulo, eu e a Mariângela, junto com todos os presidentes de associações de especialidades do Brasil. E aí nós tivemos 2 momentos, tá? Um momento, eu vou tentar ser bem rápido, porque o nosso tempo está acabando. Um momento foi que nós tivemos lá uma sociedade médica que tinha um departamento, não é a MIB, tá? Uma sociedade médica que tinha um departamento de fisioterapia e queria ser reconhecida pelo Conselho Federal, né? E aí nós conseguimos, foi uma discussão muito grande, e nós tínhamos, inclusive, algumas especialidades, por questão de amizade, que insistiam que essa sociedade tinha que participar junto com a Sobrafir da descrição da disciplina. E nós não aceitamos e falamos que íamos nos retirar, né? E aí, depois tudo apaziguado, ficou só a Sobrafir realmente. Bom, mas aí as outras especialidades, acho que estamos quase em 20 especialidades do COFITO, tinha uma única especialidade, né? Por exemplo, a ortopédica é ortopédica, a neurofuncional é neurofuncional, a da mulher é da mulher, e assim vai. E aí começou, não, mas por que a Sobrafir vai ter 2? Na época a gente não teve capacidade, essa é a verdade, até por uma questão de tempo, de tentar criar a cardiovascular, e isso eu te agradeço muito a você e ao Flávio, que vocês conseguiram. Isso foi um avanço assim, inédito, a fisioterapia precisava muito tempo dessa especialidade, mas havia essa situação política de que por que a Sobrafir dava título, representa nas 3 especialidades, exatamente, né? Foi difícil, nós ficamos uma semana lá, foi com muita discussão, e depois, daí já num momento que você também estava presente, nós estávamos indo muito a Brasília, nesse primeiro momento foi a Regina Giuliani, que ficou uma semana lá conosco. Sim. Depois eu e você íamos muito a Brasília fazer a disciplina da especialidade de terapia intensiva, e nós usamos de uma inteligência, uma perspicácia muito grande, né? Que a gente colocou gerenciamento da ventilação Foi perfeito. espontânea e ventilação mecânica invasiva e não invasiva. Esse gerenciamento,
ele pode ser questionado por qualquer outra sociedade, mas eles não podem dizer que nós não podemos fazer. Com certeza. Então, nós fomos os primeiros a sair com essa disciplina, porque, infelizmente, o ato médico, acho que não acabou até hoje, né? Não sei se eles já conseguiram disciplinar. Mas foi um trabalho muito grato, foi uma sensação, assim... Missão cumprida. Eu existo, sabe? Eu não sou aquela moça que vai fazer tapotagem nas costas do paciente, sabe? Muito bom. Mas vocês que nos seguiram, vocês têm assim, um valor incrível por ter dado a visibilidade que a cardiovascular merece. É porque nós tivemos escola, Sara. Obrigada. Foi um prazer grande conversar com vocês e, inclusive, relembrarmos aspectos importantes. E eu espero que esses relatos possam servir aí para as futuras gerações, para ter aí uma base, uma história, né? Mas foi muito bom, muito obrigado. E agradeço pela oportunidade que a Sobrafir está nos dando de poder contar um pouco desses relatos, tá? Muito obrigado a todos. Um beijo, Sara. Um beijo para vocês, agradeço muito a oportunidade também e vamos ver que depois que a pandemia acabar, a gente se reúne para comemorar. Exatamente. Beijo. Um beijo. Beijo.